Nós estamos aqui. Essa aqui. Tem que aprender a fazer isso. Ó. Vem aqui. Primeiro, você tem que liberar o seu vídeo. O seu vídeo está fechado. Ó. Libera o vídeo, tá? Hã? Você não vai participar? Mas então você não vai participar? Não, mas para participar você tem que abrir o vídeo. Aqui, ó, conectar, tá vendo aqui, ó? Aqui, quando você clica aqui, não, mas você tem que clicar aqui, aí aparece aqui, dados de rede, Wi-Fi e móvel. Você coloca aqui. Tá? Bom, já estamos no Facebook ao vivo. Deixa eu só... Então, vocês podem começar a falar. Só que eu vou ainda compartilhar o link lá no grupo para o pessoal poder acessar diretamente também, né, da Escola Bíblica Dominical. Ah, já compartilhou, né, pastor Miro? Eu Okay. publiquei a irmã Eva, o pessoal estava pedindo, eu já publiquei lá, pastor. Tá bom, então já tá feito. Esse link leva lá, né? Isso, muito bem. O meu está como Igreja Batista. Então, ok, irmãos. Então estamos ao vivo pelo Facebook. Vocês podem começar. São 9h10. Já está um pouquinho atrasados. Amém. Quero cumprimentar os irmãos que estão pelo Facebook também, e os irmãos aqui do Zoom que estão chegando. A paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos estar estudando, nós estamos estudando as 9 marcas de uma igreja saudável, e hoje nós vamos estar estudando a 5ª marca, que fala sobre o entendimento bíblico da evangelização. E primeiro a gente quer orar, né, para pedir para o Espírito Santo nos guiar, nos direcionar. Amém? Senhor, neste momento nós queremos primeiramente te louvar, Senhor, e te agradecer pelas nossas vidas, pela vida de cada um, Senhor, que está participando, Pai. Senhor, nós clamamos agora que teu Santo Espírito venha, Senhor, nos direcionar, venha nos dirigir nesse estudo, que o Senhor venha abrir, Senhor, os nossos entendimentos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós te louvamos e te agradecemos. Amém? Amém. Então, hoje nós vamos estar falando da 5ª marca de uma igreja saudável. E nós estamos aqui, eu, a Ilídia e a Celinha, para aprender junto com vocês. E começando pela perspectiva da 5ª marca, de evangelização, de evangelizar, o que evangelizar é propagar as boas novas, de que Jesus Cristo ele morreu por nossos pecados e ele foi ressuscitado dentre os mortos. E, segundo as Escrituras, ele é como o Senhor que reina. Ele oferece agora o perdão dos pecados e o dom libertador do Espírito a todos que se arrependem e creem. Amém? E quando a gente fala em evangelismo, a gente pensa, o que você vê na sua mente? Um grande evangelista. Então, na nossa mente, normalmente vem assim, um Billy Graham, porque ele foi um grande evangelista, ou um grande apresentador de televisão, ou você pensa naquele livro que eu acho que assim, acho que muitos já leram, né, o livro O Peregrino, que ele anda saindo com um saco cheio de coisas nas costas. Então, o que vem na nossa mente? O que vem na sua mente? Alguém quer falar? Vai lá, pode pegar o que quiser, fica aí, ó. Bom dia, irmãos, graça e paz. Lembrando que os irmãos do Facebook, estamos ouvindo sim, tá bem claro o som, Ivone, Deus abençoe. E os irmãos do Facebook quiserem comentar, né, eu ou algum outro aqui vai estar lendo e trazendo para vocês aqui no Zoom também o seu comentário. Bom, eu vou falar a imagem que eu tinha de evangelista.
Para mim, evangelista, eu só via um homem, um servo de Deus. Quando eu ouvi falar de evangelista, né? E era alguém assim que vinha de longe, que vinha pregar a palavra. Quando a gente era criança, apareciam muitos evangelistas na fazenda onde a gente não está aparecendo. Não está no Viva Voz. Tá sim. Nós estamos tá ouvindo bom. a sua voz, Lídia, só que como o seu microfone Eu sei. está mudo, então aparece isso, abre o seu microfone Ah, tá. e aí Então. a Ivone fecha o dela. Deixa que eu fecho aqui, Ivone. Aí quando você for falar de novo, eu fecho o seu microfone, você abre, tá? Peraí, pastor, que eu também... Já Espera mutei. um pouquinho, que eu tenho dificuldade, gente. O meu está desativado. Pronto. Pode continuar aí, Lídia. Então, eu me imaginava que evangelista só se relacionava a um servo de Deus, e não a todos, né? Quando a gente era criança, de vez em quando aparecia na fazenda, então eu fiquei com essa imagem. Parece até nome de filme, O Evangelista. Então, era a imagem que eu tinha, né? Não imaginava que evangelista poderia ser cada um de nós, ou todos nós. Alguém mais quer falar? E é mais ou menos... Peraí. Bom, acho que ninguém mais quer falar. Tem alguém do Facebook que tem alguma coisa, pastor? Por enquanto ainda não. O pessoal do Facebook está ainda, acho que estão ainda esquentando as... Bom, a gente vai começar, então, com as nossas perguntas. E para adiantar, assim, para a gente não prolongar muito, nós vamos dar as referências bíblicas, mas nós mesmos já vamos ler para ir adiantando, tá, pastor? Ok. A primeira pergunta fala lá em Mateus 28, 18 ao 20, quem deve evangelizar? Então, lá em Mateus 28, do 18 ao 20, ele fala da grande comissão. Jesus, aproximando-se, falou-lhe dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tendo ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, a Bíblia, ela indica que todos devem, aqui ele está falando para que todos vá. Assim como uma confirmação lá em Marcos 16, do 15 ao 16. Ele fala também, né? E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Em Atos 8:1, do 8 do 1 ao 4, ele fala da primeira perseguição da igreja. Então, mesmo os apóstolos sendo perseguidos, eles iam por toda a parte pregando o evangelho. E então ele fala assim, ó: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entretanto, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os nos cárceres. Entremente, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Então, a pergunta que a gente faz aqui é: quem deve evangelizar? E quem deve fazer parte da evangelização? Alguém quer responder? Eu acredito que tem poucas no Zoom, né? Quantos estão? Acho que a turma do... Participação do Zoom? Eu acho que a participação no Zoom está menor agora, né? Nós temos... Pessoal da forma...
Nós temos 7, somos em 7 no Zoom, né? Contando com vocês 3. E no Facebook nós temos 11 pessoas, 11 aparelhos conectados. Uhum. Alguém respondeu? Se não respondeu, responde. Quer falar alguma coisa? Alguém? A pergunta é quem deve evangelizar, é isso? Isso. Quem quem deve deve fazer parte da fazer evangelização? Uhum. Quem deve evangelizar, quem deve fazer parte da evangelização, segundo os textos que nós lemos aí. Aqui tem uma resposta da irmã Tieco Irano, no Facebook. Ela diz todos os cristãos. Amém. Essa é Também a a nossa Cida, a resposta Maria também. Jorge está dizendo toda a igreja. Amém. Todo cristão, né, tem o dever de evangelizar, em obediência ao Senhor, porque ele dá, lá em Mateus, ele dá uma ordem, né, para que todo cristão vá fazer o ide do Senhor, por toda a terra e por toda a nação. Ivone, mesmo porque quando ele fala ide por todo mundo, era aqueles cristãos, aqueles discípulos, fariam outros discípulos, né? Que estaria indo por todo mundo até hoje, né? Porque eles mesmos, se a ordem fosse só para os discípulos, como que eles só iam por todo mundo? Né? Então, eles fazendo discípulos, os discípulos fariam outros discípulos que por toda a terra se ouviria o evangelho de Jesus. Tem mais algum comentário, pastor? O senhor que gostaria de comentar alguma coisa sobre isso? Eu gostaria de fazer um comentário interessante que eu estava justamente refletindo esses dias. Quando Jesus ele diz aos seus discípulos, logo um pouco antes dele ser crucificado, a última reunião que ele tem com os discípulos, tem a ceia, a última ceia, e ali ele está dando os seus últimos ensinamentos antes da crucificação. Ele diz que aqueles que creem nele farão as obras que ele fazia, fariam as obras que ele fazia, e fariam ainda obras maiores. Bom, é interessante porque quando a gente pensa em milagres, por exemplo, essa palavra ela nos deixa uma dificuldade, porque quem fez mais milagres do que Jesus? Maiores, no caso, por exemplo, Jesus ressuscitou Lázaro que estava 4 dias morto, tudo no livro de João, né? Jesus curou cego de nascença. Jesus curou também surdos, né? Também que nunca tinham ouvido, que eram totalmente submetidos aos demônios, né? Então, quando Jesus fala que os seus discípulos que creram nele, que criam nele, fariam obras maiores do que ele faz, um entendimento possível e bem razoável é de que a igreja de Jesus, o que a Lídia acabou de falar, sairia por todo o mundo e fariam discípulos de todas as nações, milhões e milhões de discípulos de Jesus evangelizando toda a terra. Então é essa ideia que esse versículo ele se cumpre com mais exatidão, né? A igreja hoje, até hoje, né? Ela evangeliza o tempo todo. Quantas pessoas se convertem a cada minuto no planeta Terra hoje? Né? Há uma evangelização global a cada dia, a cada minuto, noite e dia, no mundo todo. Muita gente se convertendo, milhões e milhões de pessoas conhecendo a Jesus. Essa é uma grande obra que todos os discípulos de Jesus são convidados e têm o privilégio para estar fazendo. Muda o seu microfone, Ivone, por favor, abre. Alguém mais quer falar alguma coisa? Pastor Miro, quer acrescentar alguma coisa?
Tem um comentário aqui da Luciana Cardoso no Facebook dizendo: todos os que creem e obedecem a palavra de Deus. Amém. Então, a gente vai passar para a primeira reflexão e aplicação. Como evangelizar durante a pandemia? Então, nós tivemos uma experiência uns dias atrás, né? Uma semana atrás, mais ou menos. Os jovens, eles tiveram uma boa ideia de evangelizar. Então, eles, por causa da pandemia, a gente não pode estar indo nas casas, não podem estar indo nos lugares públicos por causa da aglomeração. Então, para evitar isso, eles tiveram uma iniciativa muito bonita, fizeram cartinhas e saíram colocando nas caixinhas de correio, nas caixinhas do correio das casas, de correspondência das suas casas. Então, eles escreveram, nessa cartinha, eles escreveram sobre um Deus de amor que conhece tudo a respeito de Jesus, que conhece tudo a respeito de cada um de nós. E ele apresentou Jesus, o seu filho, que morreu em uma cruz e deu a sua vida por amor, para nos salvar. E no terceiro dia ele ressuscitou, assim como fala lá em Mateus. E a cartinha, ela também conduzia a pessoa a uma oração para confissão de fé, a fim de aceitar o Cristo como seu Senhor e Salvador. Eles saíram à noite e depositaram essas cartas nas caixinhas. Então, assim, eles poderiam ter saído durante o dia, qualquer dia da semana, mas eles escolheram um dia, porque eles estavam aproveitando para o dia do culto dos jovens, né? Da reunião dos jovens. Então, uma ideia assim muito boa. Eles tiveram uma criatividade assim louvável, porque nesse meio de pandemia a gente fica até assim, vou ou não vou fazer visita, não sei se a pessoa vai ou não querer receber a gente em casa, mas essa atitude que eles tiveram foi muito bonita. Então, a pergunta né, como evangelizar durante a pandemia? Você participaria de um trabalho assim? Perdão. E o que te impediria? Perdão, gente, o vento aqui foi... O que te impediria? E o que te impediria? Lá em Isaías 52, no versículo 7, e também a gente tem um comentário lá em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 9. Isaías, ele fala assim: que formosos são sobre os montes os pés do que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. E em 1 Pedro 2,9 fala: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, você participaria? A pergunta é como, assim, não seria como, assim, de maneira assim de você ir, de como você falar, como eles tiveram essa ideia de... Como pode colaborar? Assim como eles tiveram essa ideia de fazer as cartinhas. Alguém quer responder? Alguém quer falar? Vou dar uma dica. Lídia, o seu microfone está fechado. Abre de novo e começa a falar novamente. O microfone da Lídia estava fechado. Mas não pegou. Não ouvimos nada. Você fechou o seu. Tá. Então, o pedido que a Cristiana fez um pedido antes de sair para a evangelização. É uma das formas, né? Qual foi esse pedido?
que ela fez. Irmãos, orar, né? Pode falar. Orar, jejuar, ajudar eles em oração. Já que a gente, como se diz, se não pode ir, nós podemos orar, Perdão. ajudar em oração. Tem mais alguma resposta, pastor? Não, do Facebook não. Pode. Então, como nós lemos lá na primeira pergunta, que fala quem deve e quem evangelizar, né? Aqui está sendo bem claro, como a Elídia falou, a Celinha também complementou aqui, que se nós não vamos, nós podemos estar orando por aqueles que vão fazer o evangelismo, intercedendo, jejuando por eles, né? E a evangelização, como diz, é dever de todos nós, de toda a igreja, em obediência, quer dizer, a obediência ao amor ao próximo, ao amor de Deus. Então, esse amor e essa obediência deve, assim, nos impulsionar a fazer esse chamado, de fazer o ID, de evangelizar todos. Então, evangelizar não seria só o que eles fizeram ali, eles tiveram uma ideia boa, uma criativa boa, só que nós podemos fazer isso em todo lugar, né? Onde a gente estiver, sentar num banco, num ônibus, no pedágio, você entregar um folhetinho no mercado. Então, eu já até ouvi, assim, contando uma experiência, eu já até ouvi uma vez uma pessoa que ela andava com os papeizinhos escrito por ela à mão, e conforme ela levantava ela ia descer do ônibus, ela deixava no assento do ônibus, porque a próxima pessoa que entrasse ia pegar. Então, assim, é uma ideia boa, já que às vezes a gente não tem a oportunidade de falar, mas a gente tem oportunidade de ter atitudes como essa. Quando meu pai fazia Nós não estamos ouvindo nada. Tá fechado o microfone. Eu estava falando que a Ivone estava falando sobre evangelizar. Meu pai, quando ele fazia o tratamento lá no estadual, eu fazia isso também. Eu levava os panfletinhos, alguma mensagem, e sempre eu deixava no banco ali. Muitas pessoas que faziam tratamento, né? Então, um dia eu vi uma senhora lendo aquele que eu tinha deixado, e ali eu vi que ela estava chorando. Então, é uma oportunidade, se a gente não consegue falar, mas é Deus quem trabalha, é claro. Quer fazer algum comentário? Pastor Celso, pastor Mírio, querem fazer algum comentário? Eu posso ler uma. Aqui em Isaías 55:11, o profeta Isaías anuncia uma afirmação do Senhor, né? Que ele fala: as palavras da minha boca, assim tanto ocorre com as palavras que saem da minha boca, e não voltará para mim vazio. Lídia, abra o seu microfone, por favor. Eu esqueço, pastor. Então, o profeta Isaías, em Isaías 55:11, o profeta Isaías anuncia uma afirmação do Senhor. Assim tanto ocorre com as palavras que saem da minha boca, e não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual eu a enviei. Então, a palavra do Senhor, ela é poderosa para tocar corações e transformar vidas. Amém? Eu só gostaria de dizer uma coisa, acrescentar, que Deus, quando a gente fala de evangelização, a evangelização ela é feita por pessoas.
né? E a evangelização nada mais é do que a comunicação do evangelho, né? Então, ela passa de pessoa para pessoa. Nós podemos até nos servir do que a gente pode chamar de mídias, como, por exemplo, se você der uma Bíblia para alguém, ou se você der um livro onde está escrito a explicação do Evangelho, ou se você der como nós fazemos muito na África, a gente distribui cartões de memória com áudios da palavra de Deus, das histórias, para que as pessoas ouçam. Também tem pequenos vídeos do Evangelho, né? Tudo isso é muito bom e ajuda a evangelização. Porém, as mídias sozinhas, elas não conseguem finalizar o trabalho de evangelização, porque a pessoa mesmo, o cristão que obedece a Deus e que conhece a Deus, ele passa com a sua vida o Evangelho de Jesus. Então, a pessoa tem que olhar para nós e ela tem que ver em nós o Evangelho de Jesus em ação. Ela tem que ver a transformação, ela tem que ver você vivendo o Evangelho e ela ter alguém para ela poder perguntar e tirar as dúvidas que o inimigo coloca no coração dela, né? Para que o Evangelho seja solidificado, para que o Evangelho seja, de fato, consolidado na vida dessa pessoa. Então, o elemento humano, esse contato de pessoa para pessoa, ele é a maneira que Deus escolheu para evangelizar, né? Mesmo a pregação do púlpito, ela não tem essa capacidade de evangelização pessoal, se é que vocês me entendem, né? A evangelização pela televisão, pela internet, nunca vai substituir o elemento pessoal, o contato pessoal de uma pessoa com outra. Então, isso eu gostaria de deixar bem, assim, forte com os irmãos, porque é uma realidade, tá bom? Alguém mais quer falar alguma coisa? Tem alguma coisa do Facebook, pastor? Não, só algumas pessoas que entraram, tem a Jusilene Petizeiro, que diz bom dia. Então, agora eu passo para a Celinha. Ela vai dar continuidade. Isso, abre o microfone. Amém, a paz do Senhor. Dando a continuidade aqui, na segunda pergunta, está dizendo, como devemos evangelizar? Para adiantar, eu vou ler lá em Hebreus 4, 7 e depois Lucas 13, do 6 ao 9. Eu acho que é bom desligar o meu, né? Em Hebreus 4, 7 diz, de novo determina certo dia, hoje falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. E lá em Lucas 13, do 6 ao 9, é a parábola da figueira estéril. 6. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar frutos nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor, há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não a acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu, Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Senão, mandarás cortá-la. Amém? Então, mediante esses versículos, está aqui a pergunta.
como devemos evangelizar? Alguém quer responder, por favor? Alguém já deve ter respondido até, né? Com certeza alguém já deve ter respondido, É né? a tarefa da semana. É a tarefa da semana, né? Todos têm que estar ali preparados, né? Amém? Alguém pode apenas dar a resposta para gente? Cadê Bem, o então pessoal? a pergunta é como devemos evangelizar, de acordo com os dois versos, esses dois trechos que foram lidos, né? Aqui tem uma resposta da irmã Tieco. Ela diz o seguinte: falando do amor de Jesus que morreu na cruz por todos nós e dando bom testemunho de vida, vivendo o que prega, demonstrando o amor de Deus. Amém, Tico. Mais alguém? O pessoal do Zoom hoje não quer participar? Estão dormindo, será? Não acordaram ainda? Cadê a Fabiana? No Zoom, Tá além de fresquinho vocês, hoje, né? além de nós, né, eu e vocês três, aqui no Zoom, só está o Paulo, que ele falou que o microfone dele não pode ser usado por algum problema lá, e a Cidinha também, que está quietinha, não está falando nada. Então, aqui no Zoom, nós estamos com pouca participação. O pastor Miro disse que teve que sair por um problema pessoal, então só estamos mesmo com o pessoal do Facebook. Facebook, né? Também diz assim, devemos deixar bem claro a urgência da mensagem, né? E dizer aos ouvintes que não devem perder a oportunidade. Temos que apresentar as verdades. Nenhum de nós possui tempo ilimitado para decidir se seguiremos ou não a Cristo. Porque nós não sabemos se teremos outra oportunidade, né? Como vocês viram lá a história da figueira, né? Não deu fruto, ela seria cortada. Deus, às vezes, pode até dar uma oportunidade, como ali ele pediu, né? Que poderia escavar em volta e cuidar. Mas essa oportunidade é única, né? A gente não sabe quando vai ser essa oportunidade. Tanto para nós, que vamos levar a mensagem, ou para aqueles que vão receber a mensagem. Né? Nós vemos nesse tempo agora de pandemia, tantas pessoas, tantas enfermidades, né? A pessoa vai para o hospital, só Deus sabe se a pessoa volta ou não. Então, nós temos que aproveitar esses momentos, né? Porque nós lançamos a semente e o trabalhar é de Deus. Amém? Mais alguém quer responder alguma? Como devemos evangelizar? Tem aqui algumas participações do Facebook, tá? Tem gente participando pelo WhatsApp também. A Eva, ela falou assim: amei quando o pastor dizia que nós somos a Bíblia ambulante. Ela está se referindo ao comentário que a gente fez de que o livro, né, a escrita, a mídia sozinha, ela não faz o evangelismo, mas que as pessoas veem em nós, né? Então, ela deixou esse comentário aqui. E lá no Facebook, nós temos a participação também da Jusilene Petizeiro. Aparentemente, ela não é de Pirajuí, tá? Ela é de Nova Iguaçu. E ela está dizendo assim, que ela procura evangelizar através do culto online que fazemos e convidando o máximo de pessoas possíveis. Pois nesse momento de pandemia, com a diminuição dos cultos, não podemos nos calar. E vamos para as redes sociais. Então, ela está chamando a atenção ao fato de que muitas pessoas, né, que por causa da pandemia, né, há uma redução, né, isolamento, um distanciamento social. Então, que as redes sociais é uma maneira de estar evangelizando. Eu só também gostaria de complementar esse assunto, lembrando que, bom, o que as respostas, elas são corretas, todas as respostas são boas, mas a Célia, ela leu esses dois versículos para nós, em Hebreus 4, 7, e também em Lucas, e ela perguntou, né, como devemos evangelizar? A ênfase, aí no caso dessa pergunta, é que nós devemos evangelizar com um senso de urgência, né? Nós não sabemos quanto tempo
as pessoas têm para conhecer Jesus, né? Infelizmente, nós recebemos, às vezes, notícias de pessoas que partem para a eternidade, né? Hoje mesmo recebemos uma notícia muito triste de alguém que partiu. Então, quantas oportunidades nós tivemos de falar e de dizer para essas pessoas, olha, você não sabe quanto tempo você tem, né? Então, essa que é a ideia da urgência, e para a gente não perder a oportunidade, né? Eu tenho falado. Estava saindo, seu som. Eu tenho falado ultimamente, em tempo de pandemia, principalmente, que a gente vê tantas mortes, é o que eu tenho falado, olha, é hoje. Depois de estudar, aí eu estou assim, falando, ó, é hoje a oportunidade. Amanhã você não sabe se você terá a oportunidade de aceitar Cristo na sua vida, né? E passar a eternidade com o Senhor. Eu tenho falado isso. E esse tempo de pandemia, né, com tantas mortes, os corações estão mais assim, podem estar quebrantados, né? E a pessoa pode estar voltando. Não, apesar que o evangelho não deve ser apresentado pelo medo, claro, mas pelo amor. Mas a gente deve também estar alertando, né? Eu acho que é importante isso que a Elide está dizendo, porque existe, no fundo, as pessoas hoje, até muitos cristãos, estão se enganando, né? Enganando ou enganando as pessoas, achando que a salvação, no fim, ela é universal, que todo mundo vai ser salvo no final. E essa não é a mensagem do Evangelho. Por isso que a gente lembra sempre que a mensagem do Evangelho, ela primeiramente, ela é uma má notícia, né? Para que depois, então, a boa notícia faça sentido. Qual é a má notícia? A má notícia é que, por causa dos nossos pecados, porque todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus, todos estão condenados ao inferno, né? A uma condenação eterna. E qual é o tempo que você tem para reverter essa situação na sua vida? É o tempo que você tem vida, que você está vivo para você aceitar Jesus, né? Então, esse é um senso que todo o cristão tem que ter no coração. Tem uma participação aqui também da irmã Eva pelo WhatsApp. Ela diz assim, ela lembra para ler Gálatas 5:23, que diz, fala sobre mansidão e domínio próprio, né? Fala sobre o fruto do Espírito, na verdade. E ela diz assim que o cristão não pode mudar tão rápido de humor. Acho que ela está se referindo ao mau testemunho, né, que muitos cristãos dão na evangelização. Passa logo. Amém, é isso mesmo, né? Se tiver... Amém? Sim, nós temos que ter pressa em evangelizar, né? Porque o amanhã pertence a Deus. Amém? E agora, se não tiver mais nenhuma pergunta, ninguém respondendo, nós vamos para a pergunta 3. Essa não tem reflexão? Não, a 4. A pergunta 3 diz: por que devemos ter pressa em evangelizar? Né? Já uma puxa a outra, né? Já como foi dito, mas essa. Por que devemos ter pressa em evangelizar? O que dizem Efésios 5:16 e 1 Coríntios 7:29 ao 31. Nós estamos lendo para facilitar um pouquinho, para ir um pouquinho mais rápido, né? Para não demorar tanto, né? Então, lá em Efésios 5:16 diz: remindo o tempo, porque os dias são maus. Agora, em 1 Coríntios 7, é o 29 e 31, né? Não é? O 29 diz: isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é o que não só os casados sejam, como se não o fossem. E o 31, e os que se utilizam do mundo, como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. Amém? Então a pergunta é: por que devemos ter pressa em evangelizar? Alguém se habilita?
Se já está pronta a tarefa, fica facinho, né? É só responder. Amém? Tá, sua resposta, enquanto espera dos outros, é melhor. Eu vou dando a resposta e vocês vão aí refletindo. O tempo que possuímos é limitado. A sua oportunidade é incerta. E a maneira de usá-los depende de nós. Por isso, Paulo alerta os cristãos de Éfeso que aproveitassem o máximo do seu tempo, se utilizando do mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. Nós sabemos que tudo aqui é passageiro, né? Assim como foi comentado sobre a vida, né? Sobre o que nós estamos passando agora. Uma pessoa que de repente vai para um hospital, não sabe se volta, né? Então, aqui tudo é passageiro, como diz, é correr atrás do vento, né? Então, cada oportunidade que nós tivermos, nós temos que aproveitar, cada segundo. Amém? Então, agora já deu tempo para alguém refletindo, aqueles que já responderam, pode responder o porquê se deve ter pressa em evangelizar? Aqui, ó, se é utilizando do mundo como se dele não usassem. Nós estamos sendo alertados a não estar apegado em nada. Ó, está vivendo aqui como se não fosse daqui. Né? Vivendo sabendo que a nossa pátria não é aqui, nosso lar não é permanente, não é essa terra, nossa casa, ela não é aqui. Nossa pátria é o céu. Então, estar vivendo como se não vivesse, como se não tem vida permanente aqui. Me fez lembrar, meu pai sempre falava assim, nós estamos aqui nesse mundo emprestado, né? Está só emprestado para a gente viver aqui, claro. Passageiro. Fazemos a vontade de Deus. Tem alguma participação, pastor? Não sei. Abre o seu microfone, Celinha, por gentileza. É que eu explicar para vocês que eu consigo, quando a Lídia começou a falar, eu coloquei o microfone da Célia no mudo. Eu consigo pôr no mudo, mas eu não consigo reabrir o microfone, tá? Então nunca se esqueça de abrir. Tem uma participação aqui da Maria Jorge, ela diz assim, porque não sabemos quanto tempo temos. Realmente. Mais alguém? Eu acho interessante essa pergunta, e isso que nós estamos falando sobre, principalmente a resposta que a Célia deu, uma resposta muito boa, né? Eu até gostaria que depois ela enviasse por escrito para a gente colocar aqui, uma resposta muito boa. Porque a gente vê que a evangelização, embora a gente faça a evangelização de maneira sistemática, né? Por exemplo, nós temos os cultos no domingo à noite, nós temos a escola bíblica, nós podemos fazer um trabalho de evangelização no dia X, na hora X, mas nós vemos que nós não temos controle sobre as oportunidades. Isso faz parte da soberania de Deus, do controle de Deus sobre nós, sobre as pessoas. Deus dá a oportunidade e a gente tem que aproveitar essa oportunidade, né? Gostei muito dessa questão. Tem aqui duas participações pelo Facebook também, que chegaram. A Joyce Fernanda, ela fala o seguinte, devemos ter pressa, né? Porque não sabemos quando iremos partir e quando os outros irão partir. Devemos aproveitar todas as oportunidades em falar do amor de Cristo. Também tem aqui com a gente a Luciane Cardoso Manzep. Ela diz, Jesus está voltando e os dias são maus. Devemos evangelizar o máximo de pessoas possíveis, porque não sabemos quanto tempo temos. Aí quem for falar, abre o microfone. Célia? Amém. Realmente tudo aqui é passageiro, né? Passa muito rápido. A gente vê as coisas que estão acontecendo assim, da noite para o dia, a gente às vezes recebe uma notícia, né? Então, nós temos que estar preparados e temos que ter pressa em evangelizar e não perder realmente a oportunidade. Agora nós vamos passar para a pergunta 4. Qual a importância de ler e conhecermos a Bíblia para evangelizar? Vamos ler lá em Atos 8, do 30 ao 34.
para refletir nessa pergunta agora. Atos 8, 30 ao 34. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Felipe a subir e sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Felipe: peço-te que me expliques, a quem se refere o profeta? Fala de si mesmo ou de algum outro? Então, o que vocês acham? Qual a importância de ler e conhecermos a Bíblia para evangelizar? Mediante a esses versículos, o que vocês acham? É importante ler a Bíblia? É importante conhecer a Bíblia para podermos evangelizar? Ou vocês acham que simplesmente a gente sai falando o que bem quer? Aqui tem a minha resposta assim. Felipe compartilha a mensagem com o oficial etíope, começando o Antigo Testamento. Ele usou para falar a respeito de Jesus. Também nós, usando a Bíblia, podemos ajudar as pessoas a compreender que não estamos falando sobre nossas próprias ideias, mas sobre a palavra de Deus. Por isso é importante, assim como o Felipe fez ali com o eunuco, né? Através da Bíblia, ele pôde dar uma explicação, porque ele já tinha um conhecimento. Então, isso é importante, essa oportunidade que nós estamos tendo de estar estudando. Olha quantas oportunidades nós estamos tendo com os estudos. Então, isso é muito importante, nos aprofundarmos no estudo e cada dia mais, claro, pedir sempre a direção do Espírito Santo para estar nos ajudando, abrindo a nossa mente, né? Abrindo o nosso coração, para que quando Deus colocar pessoas à nossa frente, porque ali é Deus quem coloca as pessoas no momento certo, na hora certa, e para que nós não viemos ficar com a boca fechada, né? Porque nós temos que abrir a boca e deixar Deus agir, mas para isso nós temos também que ter o conhecimento da palavra. Então é importante. Vocês responderam qual é a importância de ler e conhecer a Bíblia para evangelizar? Tem alguma participação, pastor? Tem sim. Aqui tem a irmã Ana Lúcia Ferreira, que diz o seguinte: se não conhecermos a Bíblia, como podemos ensinar? E a irmã Maria Jorge diz o seguinte: precisamos conhecer a palavra para podermos ensinar a outros. Muito boa resposta também. Gostei, Célia, da sua resposta. Uma reflexão muito boa na palavra, né? Porque essa história do Filipe e do africano, né? Lembrando que esse é o primeiro africano registrado na Bíblia, né? Que conhece o Evangelho de Jesus, ele é batizado. O evangelismo foi a explicação do que o profeta dizia e foi também até o batismo, né? O batismo é o começo da vida cristã. E conhecer a Bíblia é essencial, porque a Bíblia ela é o registro de fatos históricos daquilo que Deus falou, daquilo que Deus revelou. Então, a Bíblia registrou esses fatos. Deus falou com Abraão, Deus evangelizou Abraão, né? A palavra. Deus falou com Moisés, Deus falou com o povo de Israel. Então, essas afirmações, elas são muito fortes. Ou seja, elas são fatos que ocorreram. Conhecer esses fatos é importante. E depois também é importante conhecer a mensagem da Bíblia como um todo, né? A Bíblia é um livro que conta essa história de Deus, essa história da humanidade. Então, nós precisamos ter esse conhecimento. Por isso é importante, né, estudar, ler a Bíblia, né,
para poder compartilhar com os outros. Mas é um conhecimento que, o conhecimento simples e fundamental, ele não é muito difícil, né? As pessoas podem obter esse conhecimento com a ajuda do Espírito Santo e com o estudo bíblico. Tem também uma participação aqui da Luciane Cardoso Manzé, porque ela diz o seguinte: precisamos conhecer a palavra de Deus para ensinarmos aos outros, para que também entendam, compreendam toda a verdade da palavra de Deus. Amém. Claro, senão a gente vai viver de ventos e doutrinas, né? A gente tem que saber entender, né, a palavra do Senhor, para não falar qualquer coisa, né? Nem acrescentar e nem tirar da Bíblia, né? Isso é importante, porque, né, cada um prestará conta dos seus atos, né? Então, Deus conhece o mais íntimo de cada coração. E agora também, dessa pergunta, dá para tirar a reflexão e aplicação. Então, a pergunta é: qual seria a sua reação se você soubesse que seu conhecido, vizinho ou colega veio a óbito e você não teve coragem de falar do amor de Cristo para ele? Qual seria a razão de você não ter falado? Timidez? Acha que não é capaz? Vou ler lá em Apocalipse 21, 8, e também em Jeremias e Atos. Lá em Apocalipse 21, 8, diz: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Agora lá em Jeremias 1:6. Então lhe disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Agora lá em Atos 4:31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciaram a palavra de Deus. Amém? Nós vemos aqui, né, que a pergunta foi: qual seria a sua reação se você soubesse, né, que o seu vizinho, um conhecido, um amigo, veio a óbito e você não teve coragem de falar para ele, né? Nós vemos agora realmente que está acontecendo isso, né? E quando a gente recebe a notícia que alguém faleceu, nosso coração estremece. E aí? Nós conhecemos aquela pessoa, nós falamos de Jesus, nós falamos da salvação, e aqui está dizendo, né, os tímidos, covardes, né, não herdarão, né? Será que nós foi por timidez? Foi por falta de coragem? Porque aqui não adianta você falar assim: ai, Deus, eu não sei falar, assim como Abraão, né, quando Deus disse para ele, que era Moisés. Desculpa. E Deus usou o seu irmão, falou: não, ele vai e fala, né? E é assim que Deus faz trabalhar, então não tem desculpa para não falar, nós temos que deixar a timidez. E aqui em Atos 4:31 diz, ó: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciaram a palavra. Então o que precisa, né? Orar, pedir discernimento a Deus, convidar o Espírito Santo para nos capacitar, abençoar a nossa mente. É isso que Deus quer, porque não tem desculpa, porque quando Deus fala, está falado. Nós temos que realmente cumprir o ID do Senhor, né? E é o que Deus nos manda, ir e anunciar, não importa a circunstância. Amém, pastor? Tem mais alguém respondendo? Nós temos sim, temos aqui a irmã Elaine Góes, pelo Facebook. Ela diz o seguinte: a paz, pastor, estou chegando agora na escola bíblica. Temos que ter comunhão, intimidade com Deus, pois onde estivermos, somos autoridade espiritual e fazemos a diferença. O ambiente muda por causa da presença de Deus que habita em nós. Mais alguém? Olha, o apóstolo Paulo fala em remir o tempo, novamente, né? Está falando em remir o tempo. O que significa? Aproveitar cada oportunidade, ter poder sobre o nosso tempo, resgatá-lo e usá-lo com sabedoria para as coisas que são importantes. Então, nós temos, portanto, que anunciar a salvação a todos, principalmente aqueles que estão ao nosso redor, né?
Então, o vizinho, por exemplo, o vizinho morreu e se nós não aproveitamos o tempo que nós tivemos em estar falando, né, do evangelho, nós não soubemos aproveitar a oportunidade. Amém? Tem mais alguma participação, pastor, pelo Face? Não temos nenhuma participação mais. Não tem? Pessoa não... Como a pessoa reagiria, né? Acho que a pessoa agora, nesse momento, ficou bem assustado, né? Porque realmente acontece com a gente, né? Às vezes a gente não consegue falar, né, pastor? Então, é um momento, assim, que a gente... de realmente refletir, né? Agora, nesse momento, eu vou passar para a Elídia dar procedimento. Prosseguir no estudo. Amém? Deus abençoe. Está fechado meu microfone? Então, agora nós vamos para 5 perguntas. Minha voz é alta, parece muito alta aí. Aí eu acabo ouvindo 2 vezes. Deixa eu tirar o meu aqui. Nós vamos para a 5ª pergunta. Qual a importância... Não. Nossa vida individual e congregacional precisa dar credibilidade ao evangelho. Como isso implica na evangelização? Aqui está. Leia Mateus 5,16, 1 Pedro 2,12, João 13, 34 a 35. Então, eu vou ler já todos em seguida. Mateus. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Pedro. 1 Pedro. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. João 13. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Bom, eu vejo que aqui não tem como, às vezes a pessoa acha que uma vida congregacional, né, viver em comunidade, ir à igreja, ter comunhão com os irmãos, isso não é importante. Mas de que forma alguém vai provar o amor se a pessoa se isola? Tem um versículo em Provérbios que fala: quem se isola busca os seus próprios interesses. Então, a vida congregacional, ela é muito importante. E aqui fala, devemos viver de tal modo que traga a glória de Deus. De que forma as pessoas vão ver a glória de Deus em nossa vida? Se nós mostrarmos o amor, e isso implica em estar em comunhão com os irmãos. Porque se nós vivemos isolados, né, não tem como mostrarmos também que amamos os nossos irmãos. À medida que outros veem, comecem a crer no evangelho. Então, nós servimos de luz, de espelho para a nossa cidade, para o nosso vizinho, para as pessoas. Então, vida individual não é um testemunho suficiente. Ter uma vida de amor comprometida com os outros membros de sua igreja local é uma parte fundamental de santificação e de seu ministério. Nossa vida comunidade é um eco que confirma o nosso testemunho. Então, não tem como nós mostrar credibilidade do amor e do evangelho se nós não tivermos também uma vida congregacional. Então, nosso testemunho, ele deve ser tanto individual, nós mesmos, né, sendo luz onde nós formos, quanto também em comunhão com os nossos irmãos. Alguém respondeu, pastor? Sim. Temos participação aqui da Juscelene Petizeiro, que ela fala o seguinte:
Hoje em dia, no Brasil, mesmo que não falemos de Deus para alguém, sabemos que alguém falou, pois temos muitas igrejas em nossos bairros. E depois tem a Luciane Cardoso, que diz o seguinte: gostei da resposta da Celinha. Não temos desculpa para não falar. O problema somos nós mesmos. Eu, por exemplo, às vezes me sinto um pouco incapaz. Depois me arrependo por não ter falado. Tá? E depois também a Jusilene, novamente, ela diz: mas não podemos perder a oportunidade de falarmos do amor de Deus, aquele que vem a nós. Ela está complementando que antes ela falou que... eu entendo que ela quis dizer que quando a gente deixa de falar para uma pessoa, ela acredita que no Brasil todos já ouviram, né? Sempre tem alguém que já falou, porque tem muitas igrejas, né, em todos os bairros e tal. Mas que mesmo assim nós não podemos perder a oportunidade. Se a pessoa veio até nós, Deus, né, deu essa oportunidade, nós não devemos também perder, assim como a Luciana também falou, e que nós não temos desculpa, e que e que às vezes ela não fala porque ela se sente incapaz, né? Esse é um fato muito importante, né? Às vezes é a timidez, o medo, o sentimento de ser incapaz. Por isso é que a gente precisa simplificar a mensagem do Evangelho, para a gente saber expor a mensagem de maneira simples, que as pessoas consigam, né? E que a gente não se sinta incapaz, e que a gente não perca essas oportunidades, né? Então, essas são participações que nós temos aqui pelo Facebook. A quinta pergunta, né? Nossa vida individual e congregacional precisa dar credibilidade ao evangelho. Alguém respondeu como isso implica na evangelização? Uma coisa que eu não tinha pensado, e agora nesse comentário, eu pensei também, pastor, que nossa vida é congregacional. Então, nós temos que, a igreja também tem os seus problemas, né? Acontece problema entre os irmãos, né? A igreja não é perfeita. Ela está caminhando, né, para a perfeição, santidade, mas ela tem os problemas que acontecem. Então, uma das formas também que eu creio que é os irmãos assim evitar fazer comentários de coisas que acontecem dentro da igreja, né, no mundo, ficar levando problemas que acontecem, porque aí é um mau testemunho isso, né? Reclamar dos irmãos, sair falando para as pessoas que não conhecem a Cristo e fazer reclamação de coisas que acontecem dentro da igreja, fazer comentários, porque aí acaba sendo, o evangelho acaba caindo no descrédito, né? Por causa desses maus testemunhos. Ainda que muitos não saibam, acaba sabendo porque alguém acaba falando, né? E a igreja ela não é perfeita. Alguém fez mais algum comentário, pastor? Tem aqui a Maria Jorge, pelo Facebook, ela diz o seguinte: as pessoas precisam ver em nós que somos homens e mulheres que tememos a Deus de verdade e demonstrarmos amor ao próximo. Amém. O amor, né? Vivendo em comunidade também pode mostrar o amor que temos um pelo outro, cuidado. Vamos então para a sexta pergunta, e aqui tem uma reflexão. O que a parábola do semeador contada por Jesus nos ensina em Mateus 13, de 1 a 23? Compare com 2 Coríntios 2, 15 e 16. Eu já vou ler a resposta, né? Eu não vou falar do semeador, porque eu creio assim, que todos já conhecem a parábola, né, do semeador, que a semente caiu na beira do caminho, a outra semente caiu entre os pedregulhos, né, as pedras, outra no meio dos espinhos, né, e outros caiu numa terra fértil. Esse dá fruto de 100,
60 e 30 por 1, enquanto que os outros, né, não absorvem a palavra por várias razões. Então, aqui, 2 Coríntios 2, 15, 16, porque para Deus somos o aroma de Cristo sobre os que estão salvos e para os que estão perecendo. Para esses, somos cheiro de morte, para aqueles, fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Em Mateus 28, será que eu perdi? Mateus, eu acho que eu pus errado aqui. É 13. Mateus 13. Ah, bem, para mim, que eu acho que eu esqueci. Em Mateus, eu acho que eu pus errado a minha referência. Mateus 13, do 1 ao Mateus 13 23. você já comentou, E já Lídia. falei. Mateus 13 é a É isso parábola do... aí. Tá certo. É isso mesmo, pastor. Então, aqui, 2 Coríntios, fala que nós somos bom perfume de Cristo. Para um, é aroma de... um bom cheiro, né? Bom aroma. E para outros, é cheiro de morte, porque nem todos vão aceitar. Então, a pergunta, o que a parábola do semeador contada por Jesus nos ensina? Então, a mensagem da parábola é que algumas pessoas responderão mais favoravelmente ao evangelho e outras não, embora todos ouçam a mesma mensagem. Então, uns vão aceitar, uns vão crer e outros não crerão, como as sementes, né, que caem no meio das pedras, na beira do caminho. E quando eu achei um pouco forte essa passagem de Coríntios, porque fala que nós somos, para uns, aqueles que aceitam, somos a fragrância de vida. Então, quando nós anunciamos o evangelho para aqueles que aceitam, é fragrância de vida porque eles aceitarão e serão salvos, né? E aqueles que não aceitam, então é a condenação, é cheiro de morte, condenação eterna. Alguém respondeu? Tem a participação aqui da Maria Jorge, pelo Facebook, que ela diz que devemos falar a mensagem. Não importa se vão ouvir ou não. Só o Senhor pode julgar se vão crer. Mais alguém? Então, a responsabilidade que nós temos, né, o compromisso que nós temos com Deus, né, com Jesus, né, é de obedecer e semear a palavra, porque é o Senhor, nosso Deus, que vai, Espírito Santo que vai tocar o coração, que vai transformar. Nós não podemos desanimar, eu falei tanto e a pessoa não aceitou. Não, nós temos que fazer com amor e também orando pelas pessoas, né, para que o Espírito Santo toque o coração de cada um. Aqui tem uma aplicação nessa sexta aqui. Aplicação. Sabemos que evangelizar é anunciar as boas novas de salvação. Fomos desafiados pelo pregador no último domingo a falar simplesmente para alguém: Jesus te ama. Você cumpriu, alguém cumpriu com esse desafio? Pode contar como alguém reagiu a essa notícia? Você crê que isso é um bom início para levar Jesus ao necessitado? Alguém cumpriu com esse desafio que o pregador do domingo fez? Jesus te ama, é tão fácil, né? É um bom começo. Alguém quer falar? Alguém fez isso? Qual foi a reação da pessoa? Bom, enquanto a gente aguarda o pessoal responder essa pergunta, a Juscelene Petizeiro, ela comenta a respeito da parábola do semeador, dizendo que ela é muito ampla, pois tudo o que semeamos também colheremos. Por isso, precisamos plantar a boa semente, que é o amor de Deus.
é a resposta que ela deu aqui. Quando nós esperamos se alguém conta alguma experiência, né, sobre ter falado essa semana, uma coisa que me chamou a atenção aqui, nós recebemos mensagens aqui, pelo menos 3 ou 4 pessoas disseram não poder estar participando hoje do estudo bíblico por questões de problemas pessoais, né? Então, parece que várias pessoas tiveram dificuldades, problemas, né? E por isso não estão aqui hoje. E sem contar aqueles que possivelmente nem puderam também mandar mensagem para falar, né? Então, isso eu creio que é um motivo de oração. Tem a participação aqui da Luciane Cardoso, Manzep, ela diz o seguinte: sim, eu cumpri. A resposta foi um sorriso, um amém e um Jesus te ama também. Aqui a Luciana fez até poesia, né? Vocês viram que rimou, né? Sim, eu cumpri. A resposta foi um sorriso, um amém e um Jesus te ama também. Muito bom. É assim mesmo. A, a Ana Lúcia Ferreira diz o seguinte: as pessoas falam, eu sei que ele me ama. Aí temos que completar o porquê do amor dele. Então, eu vou falar da minha experiência enquanto alguém mais pode estar falando, né? Eu também falei, né, para algumas pessoas. O resultado foi um sorriso, os olhos lagrimejaram. E a outra, quando eu falei, ela falou assim: "Oh, ai, Deus também te ama. E ora por mim lá na sua igreja." Eu falei: "Oro, mas eu oro agora. Eu posso orar já." Tomei pelo braço e fomos lá no canto, orei. O Senhor me direcionou na oração, né? E eu conversei um pouco com ela, né, sobre o amor de Deus. E outra também, né? Eu tive outra experiência que a pessoa não gosta de igreja de jeito nenhum, eu acabei falando e ele reconheceu. Eu sei que Jesus me ama e eu amo ele também. Eu falei: opa, é bom para. Já ele ama, então vai ouvir o que Jesus tem para falar. Aí eu falei também de Jesus para ele, né? Que nós precisamos voltar, que estamos separados de Deus, né? Já que ele ama, então, aí ele ouviu bem, que eu também fiquei admirada. Para quem não gosta de ouvir nada, ele foi bem acessível à mensagem. Então, aqui tá. Se cumpriu e se acredita que é um bom início, Jesus te ama, eu creio sim que é um bom início, porque principalmente nessa época que nós estamos vivendo, as pessoas estão carentes, né? E elas querem ouvir falar de amor, e elas estão assim muito abaladas. Então isso é um bom começo para a pessoa se abrir e conversar e dar uma abertura para a gente falar do amor de Deus, do resgate, né? Que Deus fez por nós através de Jesus. E eu acho assim muito importante. Aqui está uma pergunta: o que mais você acha importante saber e dizer no momento da evangelização? Eu, particularmente, eu acho muito importante falar que nós estamos, todos pecaram e destituídos são da glória de Deus, porque às vezes a pessoa não se acha pecador para merecer a condenação. Então, eu acho muito importante dizer isso para as pessoas, mas que Deus enviou Jesus, né? Em Mateus, em João 3,16 fala, né, que Deus amou o mundo, e aí eu creio que é importante, para mim é muito importante falar para as pessoas que todos nós somos pecadores e carecemos da salvação, carecemos da graça de Deus para sermos salvos. Tem mais alguma resposta, pastor? Não, mas eu gostaria de comentar uma coisa que me vem à mente. É interessante, né, essa abordagem também, esse assunto. E eu me lembro do Dr. James Kennedy, que é autor do Evangelismo Explosivo. Ele dizia que nós, embora o Evangelho ele começa com uma má notícia, ao apresentar o Evangelho, nós podemos começar com a boa notícia, que é a respeito do amor de Deus
E também o amor, nós devemos falar também da graça de Deus, ou seja, que o céu é um presente, a salvação é pela graça que Deus dá aos seres humanos. E aí depois a gente fala por que esse amor é tão grande, por que essa graça é tão maravilhosa. Aí nós vamos dar a má notícia, que é do pecado e da condenação do pecado. Então, a ordem daquilo que a gente, da maneira como a gente expõe o evangelho é muito interessante. É melhor começar com algo positivo do que com algo negativo, né? Porque se a gente chegar a pessoa e falar assim, olha, você é um pecador e está condenado ao inferno, às vezes a pessoa não quer mais ouvir o que a gente tem a dizer. Mas se você começa falando do amor e da graça maravilhosa de Deus para conosco, a pessoa pode se interessar melhor, né? Aqui tem também a participação da Luciane Cardoso Manzep, que diz: concordo com a sua resposta, e Lídia, deixar claro que todos somos pecadores e carecemos da graça de Deus. Amém. Então, vamos agora para a 7ª pergunta. É a 7ª e última pergunta. Dê 3 motivos corretos para anunciar as boas novas. Primeiro motivo, Mateus 28, essa referência que eu estava pegando aquela hora. O primeiro motivo, Mateus 28, 18, 20. E 1 Coríntios 9, do 16 ao 17. Eu vou ler o primeiro motivo e a gente vai estar gravando os 3 aqui, né? Então Jesus aproximou-se dele e disse: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. 1 Coríntios. Contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposto a necessidade de pregar. Ai de mim, se não pregar o evangelho, porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim. Então, o primeiro motivo, agora já sabemos qual é, né? Mas vamos responder depois. O segundo motivo é Mateus 9, 36. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. João 3,16, eu não vou ler porque todos já sabem, né? Porque Deus amou o mundo de tal forma, de tal maneira, que ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E tem Romanos 10:1. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelo israelita é que eles sejam salvos. Então, aqui tem também o segundo motivo. O terceiro motivo é Deuteronômio 6:5. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Então, aqui tem 3 motivos. O primeiro motivo é a obediência à grande comissão, né? Quando Jesus nos ordena para pregar o evangelho, fazer discípulos de todas as nações, ele fala, vão por todo mundo, né? E preguem, e façam discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E esse é o primeiro motivo, que é a obediência, né? Ao chamado de Jesus. E o outro é amor aos perdidos. E devemos desejar que todos sejam salvos. Assim como Jesus compadeceu da grande multidão, que ele viu que era como ovelha sem pastor. Então, Jesus teve compaixão, né? E Deus amou o mundo e nós devemos também amar os perdidos. Então, o primeiro motivo é a obediência, o segundo é o amor pelos perdidos, e o amor a Deus é o único e o motivo suficiente para a evangelização. Se nós amarmos a Deus,
Então, nós vamos obedecer e nós vamos amar o nosso próximo. Mas a obediência, às vezes, nós não conseguimos amar o irmão que está longe de nós, né? Até tem aquela história do barco, né, pastor? Não me esqueço dessa história, do barquinho que estava afundando e precisou ir salvar outros mais longe. Então, o amor não era suficiente, mas a obediência de salvar, o desejo de salvar, ali tinha que estar resgatando outras vidas. Então, nós vemos 3 motivos, que é a obediência à grande comissão, o amor pelos perdidos e o amor a Deus. Mas o amor a Deus, é o motivo mais, é o suficiente para que a gente evangelize, porque a gente vai obedecer e amar o nosso irmão. Alguém quer falar alguma coisa? Aqui pelo Facebook nós temos a participação da Maria Jorge, que diz: ordem do Senhor, amor e compaixão pelas pessoas e por amor ao nosso Deus. A Luciane Cardoso Manzep também diz: obediência ao ID do Senhor, amor por todos e amor a Deus. E completando amor e temor a Deus. Então, essas são as participações. O pastor quer falar alguma coisa, pastor? Eu acho que essa lição, né, sobre o entendimento bíblico da evangelização, né, deixou bem claro para nós a nossa responsabilidade, né, na verdade, o nosso privilégio, né, que Deus nos deu para compartilhar o evangelho. Precisamos conhecer, ter a igreja saudável é aquela que sabe o que é o evangelho, ela sabe compartilhar. Cada membro da igreja sabe fazer isso, né? Falar do evangelho. Cada membro da igreja tem aproveitado a sua oportunidade, a oportunidade que Deus tem dado. E sabemos também que devemos compartilhar com todos, mas que nem todos vão obedecer naquele momento. Talvez no momento posterior, mas a gente deve falar, mesmo sabendo que nem todos vão responder positivamente ao Evangelho. Então é isso, eu acho que muito boa lição. Então, eu gostaria de uma história me chamou muita atenção, né? A palavra do Senhor, ela é poderosa para tocar corações. E então, Mark Dever conta sobre Charles Spurgeon, que ele conta no seu livro que George Whitefield, ele era um grande evangelista no século XVIII. E ele tinha um grupo de escarnecedores que ficava ali, que perseguia eles. E eles estavam sempre ali, ouvindo o que esse evangelista falava, né? Então, eles deram até um nome que chamava Clube do Fogo do Inferno. É o nome desses escarnecedores. E um dia, ele estava apresentando para os seus amigos, então ele ficava ali observando. E um dia ele estava apresentando para os seus amigos tudo o que Whitefield pregava. Ele fez com tanta precisão que ele mesmo, enquanto apresentava para os seus amigos, ele foi tocado na hora pelo poder da palavra e ele sentou e foi transformado. Então, ele usava, né, para escarnecia do pregador e ele mesmo foi tocado pelo poder do Espírito Santo na hora. Eu gostaria de ler aqui, num trecho, aqui no último parágrafo desse estudo, de Mark Dever, que fala, de fato, como alguém que deseja ver mais evangelização, deixa eu ver se é isso. Não. Temos de reconhecer a importância dessas boas novas de Jesus Cristo. Enquanto não o fizermos, não aprenderemos nada proveitoso sobre a evangelização. Esta não será mais do que uma incumbência desagradável ou por impulso ocasional, mas quando a mensagem da cruz
conquista nosso coração e conquistar nosso coração e cativar nossos pensamentos, não se retrairá a nossa língua, embora talvez ela seja vacilante, gaguejante, inábil, insultante, sarcástica e imperfeita. Eu amei isso. Como disse Jesus, a boca fala do que está cheio o coração. Do que está cheio o seu coração? Em que você gasta as suas palavras? Fica aí como reflexão para todos nós, né? Se nós nos alimentamos da palavra, se nós estamos cheios de Cristo, então nós também vamos propagar o evangelho de Jesus. Então, é da palavra que nós precisamos nos alimentar para que de nós saia. A Bíblia fala que nós seremos como fonte de água viva, né? Jorrando, transmitindo a palavra de Deus através do nosso testemunho, através da nossa fala. E é isso o estudo de hoje. E eu amei. Amém. Amém? Amém. O pastor quer falar? Não, maravilhoso. Fica muito claro e evidente, né? Essa história que você contou, Elidia, que está no livro. O cara, ele tinha ouvido o evangelho, mas ele não acreditava. E para tirar sarro, ele contou, ele recitou o que o evangelho dizia. Então, olha que interessante. Ele memorizou, ele tinha dentro dele o conhecimento daquelas palavras. E ao memorizar, e ao recitar as palavras, ele se converteu, né? Ele foi tocado. E é isso mesmo, né? A evangelização, ela tem a ver com falar, com abrir a boca e falar. Então, esse é o poder da história, de contar a história. Esse é o poder do evangelho. Então, o que é interessante? Você memorizar as partes do evangelho, memorizar as histórias da Bíblia, ter isso para contar. E quando uma pessoa ouve isso uma vez, duas vezes, três vezes, essa palavra vai, em algum momento, surtir efeito e transformar a vida das pessoas. A nossa vida, porque nós falamos, e aqueles que ouvem também, porque eles vão falar também. Amém. Bom, então essa foi a aula, né? Sobre evangelização. Que o Espírito Santo continue incomodando os nossos corações. Não venhamos nos sentir incapazes, nem ter timidez, né, para falar de Jesus. Que o amor de Deus esteja em nossa vida, em nosso coração, né? Nós passar a mensagem para todos que necessitam ouvir do Evangelho. Amém? O pastor, podemos terminar, pastor? Pode sim, vários irmãos no Facebook, eles estão falando amém, 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 amém. Amém, já é hora. Amém. Pastor, o senhor pode orar para terminar essa reunião? Posso sim, com o maior prazer. Amém. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esta aula que nós pudemos compartilhar a tua palavra, o entendimento bíblico sobre a evangelização. Esta também é uma marca de uma igreja saudável, que nós possamos viver isso em nossas vidas, ó Pai, e ver a tua igreja, ó Deus, fazendo isso, evangelizando e colhendo os frutos para a tua glória, para o teu nome, Senhor. Frutos de vidas transformadas, ó Pai, frutos de vidas salvas. E quando estas partirem para a eternidade, elas partirão para os braços do Senhor, porque elas creram em Jesus, por uma simples atitude, uma simples ação nossa, do abrir da nossa boca e deixar fluir aquilo que está cheio no nosso coração, ou seja, a tua palavra, o teu evangelho, ainda que nós possamos errar alguma coisinha, Senhor, na maneira de falar, porque nós não sabemos falar, nossa língua, ela não tem a habilidade, ela balbuceia, ela não, nós não sabemos, às vezes, conectar bem as palavras, mas nós abrimos a boca e começamos dizendo: Jesus te ama, por isso é que ele morreu na cruz pelos teus pecados, e você tem a oportunidade hoje, porque você está ouvindo a voz do Espírito Santo, de entregar a tua vida para Jesus. Que o Senhor nos impulsione, ó Deus, a falar todos os dias,
Que o Senhor nos impulsione a falar para todas as pessoas, em todas as oportunidades que se nos apresentam, em nome de Jesus. Amém. 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 A paz do Senhor a todos. Deus abençoe. Amém. Paz do Amém. Senhor. Deus abençoe. Lembrando, irmão, só lembrar aqui que próximo domingo nós Aqui, ó. não teremos a transmissão pelo Facebook. Próximo domingo nós teremos a aula presencial na igreja. Então, né, para os irmãos que sofrem aí com a tecnologia, né, você poderá ir para a igreja às 9 da manhã e participar da aula presencial. Essa semana temos um assunto muito interessante, que é o entendimento bíblico da membresia da igreja. Eu acho fundamental que a igreja esteja estudando esse assunto, é um assunto muito importante para todos aqueles que são cristãos. Então, será presencial. E para aqueles que não puderem participar presencial, nós teremos a escola aqui pelo Zoom, apenas pelo Zoom e não mais pelo Facebook. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Se alguém não tem acesso ao Zoom, não tem acesso ao grupo de WhatsApp, envie uma mensagem pedindo para que o seu número seja incluído, para que você receba o link e participe do Zoom no próximo domingo. Lembrando que o próximo domingo é Dia das Mães e que as mães devem ensinar os seus filhos a palavra de Deus, andando pelo caminho, ao levantar-se, ao deitar, como recomenda a palavra de Deus. Sejam mães sábias que edificam a sua casa através da palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus. Paz, amém. A paz. Ah, Tchau. minha bateria também pulou.